Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula de matemática do livro Trilhas, módulo 3, página 98 a 100, capítulo 7 dos números decimais. Vamos lá para a atividade? Primeiro, o número 23 inteiros e 148 milésimos está representado no quadro de ordens e classes a seguir. Esse aqui é o quadro de ordens e classes apresentado a vocês dos números decimais. À minha esquerda da vírgula, eu tenho os números inteiros, a parte inteira do meu número decimal. Lembram daquele quadro de ordens e classes que nós estudamos no módulo 1? Dezena, centena, unidade. Aqui também nos números decimais há também o quadro de ordens e classes. Bem, logo após a vírgula do lado esquerdo eu vou ter a unidade, na sequência a dezena e a centena. Do meu lado direito da vírgula, a primeira casa decimal eu tenho décimo, a segunda centésimo e a terceira milésimo. Eu sempre vou ter apenas 3 casas decimais aqui, sempre nós vamos trabalhar assim até o milésimo. Na letra A, ele pede para você escrever os números aqui da ficha no quadro, Já acrescentei aqui as vírgulas, Repeti a vírgula. Vamos lá para o 0,37, ou seja, 37 centésimos, Porque eu tenho 2 casas decimais aqui, após a minha vírgula. E do lado direito da vírgula. Do lado esquerdo, eu só tenho uma casa decimal. Então, se eu tenho só uma, eu tenho logo imediatamente após a vírgula, então eu tenho a unidade. Então, eu vou colocar o 0 aí, Esse 0. Logo após a minha vírgula, do lado direito, eu tenho o número 3, ou seja, é a minha casa dos décimos. Então, eu vou colocar o 3 ali no décimo. Depois, na segunda casa, eu tenho o número 7, que é o centésimo. Então, a leitura seria essa, 37 centésimos, porque o meu número terminou aqui, em centésimos. Agora o 2 aqui, 5,08. Percebam que do lado esquerdo eu tenho o número 5, é a minha parte inteira. Então, eu leio 5 inteiros, E como está aqui logo após a minha vírgula do esquerdo, eu só tenho um número, eu começo aqui na unidade. Então, eu tenho 5 inteiros. Aí, a minha vírgula. Depois da vírgula do lado direito, eu tenho o número 0. Eu tenho, então, aí a parte decimal, que é a primeira casa, Logo após, eu tenho aí o número 8. Então, eu tenho a segunda casa, eu tenho centésimo. Acabou aqui, no centésimo não tem mais número. Vamos lá para a próxima. Eu tenho aqui do lado direito, do lado esquerdo da minha vírgula, 26, o número 26. Nota que eu tenho 2 partes inteiras aqui, Então, eu tenho o 2 de 2 dezenas aqui da parte inteira e 6 unidades, Então, eu leio 26 inteiros, 26 inteiros. Do lado direito, eu tenho apenas uma casa, que é o décimo. Coloco aí o número 4. Aqui no 4, eu tenho, na fichinha 4, eu tenho 189 na parte inteira. Então, nota-se que eu tenho 3 números aqui. Então, eu vou começar aqui com o número 1, que é da centena, 8 dezena e 9 unidades. Então, eu tenho 189 na minha parte inteira. Na minha parte decimal, eu tenho, logo a primeira casa após a vírgula, eu tenho 0, que é a parte do décimo, 2 centésimos, que é a segunda casa, e na terceira casa eu tenho 3 milésimos. Vamos lá para a próxima questão, letra B. Ele pede para você fazer a leitura aí dos números decimal do item anterior. Nós preenchemos lá e percebemos que o 37, lá quando eu fui preencher na minha casa decimal, o 7 ficou lá na casa do centésimo, E aqui o 8, o 0, da parte inteira não tenho nada, então eu não preciso fazer essa leitura aqui. Então, eu tenho 37 centésimos, porque o 7 acabou lá na parte do centésimo, Então, eu tenho 37 centésimos. Eu não vou ler aqui 3 décimos, 7 centésimos, 3 décimos, 7 centésimos, não.
Eu leio o número 37 e onde ele terminou, porque são duas casas, né? Então, acabou lá na casa do centésimo. Então, eu tenho 37 centésimos. E também porque tem duas casas decimais. Duas casas decimais remete aí ao 100, né? No 2, eu tenho 5 que ficou na parte inteira. Então, eu tenho 5 inteiros, né? Porque ele ficou na leitura da parte inteira, que é a esquerda da vírgula. Então, eu tenho 5 inteiros e 8 centésimos também, porque o 8 ficou lá na casa dos centésimos e também porque são duas casas decimais, então é centésimos. Item 3. Aqui na minha parte esquerda da vírgula eu tenho 26 na parte inteira, ou seja, eu tenho 26 inteiros. E 4 décimos, por quê? Porque o 4 ficou lá na casa dos décimos, né? Só tem ele, não tenho mais nenhum número da casa dos centésimos, então é 4 décimos. No 4 eu tenho aí na parte inteira 189, então eu tenho 189 inteiros e 23 milésimos. Por quê? Porque o meu 3 ficou lá no final, né, na última casa dos milésimos. Eu não tenho nada aqui no décimo, né? Não posso ler aqui 2 centésimos, porque eu ainda tenho 3 e aqui o meu número decimal me mostra que eu tenho 3 casas decimais. E quando eu tenho 3 casas, são milésimos. A minha leitura vai ser milésimos, né? Então, 189 inteiros e 23 milésimos. Vamos lá para a próxima questão. Questão 2. Escreva um número decimal para representar cada fração decimal a seguir. Aqui eu tenho a minha fração decimal, né? Ou seja, uma parte aí de 10, né? Porque a fração decimal, ela me lembra 10, 1000, 100, né? Então, aqui eu tenho 1 de 10, ou seja, 1 décimo, né? Aqui ele está me dizendo, ó, no 10, que eu tenho uma casa decimal. Lembra lá do número decimal? Então, eu tenho 0,1. Por quê? Porque décimo lembra apenas uma casa decimal após a vírgula. Então, eu tenho aqui esse número do numerador, fica aqui na minha parte decimal. Se eu pegar a calculadora e dividir 1 por 10, né? 1 dividido por 10, porque a minha fração é uma divisão, então 1 dividido por 10 eu vou ter 0,1 aí se vocês forem fazer a divisão. Muito bem. Letra B, eu tenho 5 centésimos, ou seja, ele está me dizendo que na parte decimal, né, na parte direita da minha vírgula, eu vou ter duas casas decimais. Então, o meu número 5 vai ter que ficar lá nos 5 centésimos, ou seja, 0,05, ou seja, 5 centésimos. Por quê? Porque ele está me dizendo aqui que é centésimo. Lembra lá do quadro? Duas casas decimais no centésimo. E ele é o número 5, né? Então, ele fica aqui na parte decimal. Eu tenho aqui 18 centésimos. Ele já está me dizendo aqui na parte da vírgula, eu vou precisar ter duas casas decimais. Então, ele está me dizendo aqui que são 18 centésimos. Então, eu tenho aí 0,18. Agora aqui eu tenho 11 milésimos. Ele está me dizendo aqui que na casa decimal eu tenho que ter 3 casas aí, né? Então, eu tenho que apresentar o 11 milésimos. Então, é 0,011. Porque aqui eu tenho que ter 3 casas decimais, que é o milésimo, né? Letra E, 119 milésimos. Isso aqui tá bem fácil, porque esses 3 números já vai ocupar aí toda a parte decimal, né? Então, eu tenho 0,119 milésimos. 33 aí de 1000, ou seja, 33 milésimos, né? Como é que eu vou representar em números decimais, né? Ele está me dizendo aqui que eu tenho 33, então eu vou ter que ter 3 casas decimais aqui, para ficar o milésimos. 0,033 milésimos. Aqui, ó, tenho 3 casas decimais. Vamos lá para a questão 3. No sistema monetário brasileiro atual, 1 centavo equivale à centésima parte de R$1, ou seja, 1 sobre 100, 1 centésimo de R$1 corresponde a 1 centavo.
Então, é um de 100, né? Uma parte de 100, né? Que é R$1. Então, letra A. Escreva uma fração decimal e um número decimal que representem cada moeda em relação a R$1. Bem, que moeda eu estou vendo aqui? 5 centavos. Como é que eu represento aí 5 centavos? 0,05 é minha faixa decimal e a minha fração decimal, 5 centésimos, né? Porque ele me disse aqui que 1 centésimo é 1 centavo, então 5 centavos vai ser 5 centésimos. Notem que a palavra já está me dando aqui, ó, centavos, vem de 100, né? Então, eu tenho aí centésimos. 5 centésimos ou 0,05. Como é que eu represento aí o 25 centavos? 25 centésimos, 25 sobre 100, né? Ou 25 centésimos, 0,25, né? Igual como eu apresento aí quando eu vou apresentar o sistema monetário, eu coloco assim também, né? 0,25, ou seja, 25 centavos. Aqui eu tenho 10 centavos, então eu vou ter 10 sobre 100, né? 10 centésimos, ou 0,10, ou seja, 10 centésimos, né? Ou seja, 10 centavos, né, no caso. E os 50 centavos? Eu posso ter 50 centésimos, 50 sobre 100 aqui é a minha fração, ou 0,50 centésimos, porque eu tenho duas casas decimais aqui do lado direito da minha vírgula, ou como eu apresento 50 centavos, né, 0,50. Quando eu vou lá apresentar 50 centavos, eu vou ter que colocar 0,50 e coloco o cifrão na frente. Muito bem, vamos lá para a próxima questão. Letra B. Escreva uma fração decimal e o número decimal que representa a quantia em cada quadro. Você vai somar aí 25 centavos mais 10 centavos. Você tem quanto aí? 35 centavos, ou seja, 35 centésimos, ou 0,35, ou seja, 35 centésimos. Aqui eu vou somar tudinho, 50 mais 20, 70, 80, 90, ou seja, 90 centésimos, né? Ou seja, 0,90 centésimos, 90 centavos. Vamos aí para a questão 4. Para representar a parte pintada de azul em cada figura, escreva um número decimal com algarismo por extenso, ou seja, ele não quer mais a fração, ele está me pedindo apenas o número decimal. Então, na letra A eu tenho um cilindro aí e ele está dividido em quantas partes? 10. Né? Então, eu sei que o meu denominador vai ser 10. E quantas partes foram pintadas? 4. Então, eu vou ter 4 sobre 10, 4 décimos. Eu representando em número decimal, eu tenho 0,4, ou seja, porque são 4 décimos, então eu preciso ter aí uma casa decimal após a minha vírgula aí do lado direito. Então, eu tenho 4 décimos. Na letra B, eu tenho 2 inteiros, ó, duas figuras geométricas pintadas por completo, então eu tenho duas partes inteiras aí. E quantas partes foram divididas cada uma? Em 10 também, né? E nessa aqui, na terceira, apenas 6 foram pintadas, então eu tenho 6 aí de 10, então eu tenho 6 décimos. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 inteiros, duas figuras pintadas por completo, 6 décimos, que é da minha terceira parte, eu vou ter 6 partes pintadas de 10, né? Então, eu tenho 2 inteiros e 6 décimos. Na letra C, essa minha figura geométrica aqui, eu lembro que lá aquele quadrado do material dourado, ele tem 100 unidades, né? E aqui, na minha figura geométrica, ela está pintada por completo, ou seja, eu tenho uma parte inteira, uma parte toda pintada. Eu tenho um inteiro. Já na outra figura, que também tem 100, né? Isso me lembra que eu vou ter centésimos, né? Só está pintado, ó, 10, 20, só está pintada 25, né? Então, não está completa. Então, eu não tenho 2 inteiros, eu tenho apenas um inteiro pintado. Então, eu vou ter um inteiro e 25 partes do centésimos. Então, eu vou ter um inteiro e 25 centésimos, porque aqui tem 100. Aqui foi 10 décimos, porque foi dividido em 10.
E aqui também foi décimo porque estava dividido em 10, né? Se fosse 1000, aquele bloco de 1000 seria milésimos, né? Vamos lá para questão 5. Cada recipiente a seguir tem uma capacidade para 1 litro e está com líquido. Escreva uma fração e um número decimal para representar a quantidade de líquido em cada um deles. Eu tenho aqui a minha figura, o meu recipiente está dividido em quantas partes? Em 10, então o meu denominador vai ser o 10. E quantas partes foram preenchidas aqui no primeiro? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes foram preenchidas, então eu tenho 5 décimos ou 0,5 litros, né? Eu teria aí 500 ml, digamos, né? Poderia ser. Então, eu tenho 0,5 desse litro. Vamos lá para outro recipiente. Também está dividido em 10, mas apenas 2 partes foram preenchidas. Então, eu tenho quanto aí? 2 décimos, ou seja, 2 partes de 10, né? Ou 0,2 litros, 2 décimos de litros, né? Porque aqui eu só tenho décimos, lembra do décimos? Só é uma casa decimal após a minha vírgula do lado direito, do meu lado direito. Aqui nesse outro recipiente está preenchido aqui até, né? Está preenchido aqui até o 9, né? Então, a capacidade dele está aqui até de 1 litro, mas não está totalmente, está até aqui o 9. Então, eu vou ter 9 décimos ou 0,9, 9 décimos desse litro, né? No próximo, eu também tenho 10 dividido, mas só foi preenchido 1, 2, 3, 4. Só foram preenchidos até o 4, né? A capacidade até o 4 aqui, da capacidade dele. Então, apenas 4 foi preenchido na capacidade de 10, que foi dividida aqui em 10, né? Então, eu tenho 4 décimos, ou seja, 0,4 desse litro, né? Ou seja, 4 décimos. Lembrando que só é uma casa decimal, porque são décimos. Questão 6. Escreva um número decimal sabendo que esse número tem 3 algarismos na parte inteira e 3 na parte decimal. A soma dos algarismos é 10 e todos os algarismos são diferentes de 0. Essa questão aqui, cada um pode fazer diferente, né? Pode ser que não seja todo mundo igual. Eu tenho 2 sugestões aqui que eu coloquei: 212 inteiros e 221 milésimos, né? Poderia ser também outros números aqui, porque a soma de cada um deles vai dar 10, são diferentes de 0, né? E tem 3 na parte inteira e 3 na parte decimal. Então, você vai criar aí o seu número e tem várias possibilidades aí de você criar aí esse número decimal. Então, a nossa aula foi essa, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada e até a próxima.